A Sol Ruth já está chegando comigo com a coluna de política aqui do nosso meio-dia. Oi, Sol, bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia para você aí de casa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cenário nacional, política. Muito temos falado de 2026 que está aí, termina uma eleição, começa outra. A pergunta é, você pode ter ouvido falar final de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser candidato à presidência? Por que está tendo esse manifesto? Por que ele disse que se ele não for candidato vai jogar a toalha? O que acontece? O ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se atualmente inelegível. Eu trouxe aqui na tela. Ele foi declarado inelegível pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, e ele não pode configurar o nome dele nas urnas na próxima eleição. Ele pode participar de atividades políticas, a gente tem visto ele em movimentos, agora no segundo turno, nas cidades no Brasil, onde tem segundo turno. Hoje, inclusive, ele tem um almoço em São Paulo com Ricardo Nunes, mas ele não pode ser candidato nesse momento. E o que acontece? Nesse final de semana, ontem ainda, repercutiu na internet, na imprensa, em diferentes canais de comunicação, uma declaração do presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, vamos para a próxima tela, dizendo que o PL já tinha um plano B, em virtude da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, e que o plano B poderia ser o governador de São Paulo, Tarcísio. Bolsonaro rapidamente se manifestou, e aí é importante entender que Bolsonaro, o ex-presidente, e o atual presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, eles não podem se comunicar. Há uma decisão da Justiça, devido a uma investigação policial, no qual os dois não podem manter contato. E aí tem um desacordo, um desalinhamento de informação. Enquanto Valdemar disse que o PL tinha o plano B, rapidamente Bolsonaro foi à imprensa, se comunicou para dizer que ele é o único plano do PL, mesmo inelegível. Rapidamente, no dia seguinte, o presidente do PL, vou mostrar na próxima tela, desmentiu, voltou atrás e disse que o PL só tem um candidato e esse candidato é Jair Bolsonaro. Falta combinar com a Justiça. Vamos passar para frente. Porque, como eu falei aqui, Jair Bolsonaro encontra-se atualmente inelegível. Bolsonaro diz que vai reverter essa decisão. Vamos ver, então, houve um desencontro de informações, o que o presidente do PL disse depois da declaração de Bolsonaro. Diz Bolsonaro, se eu não for candidato, eu jogo a toalha. É o representante da direita no mundo. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. Aí depende de uma questão que tem que ser combinada com a Justiça, porque atualmente Bolsonaro está inelegível. Pode participar dos processos políticos, mas não pode ser candidato. Aí o PL está buscando no Congresso Nacional, levou um projeto de lei que busca a anistia do ex-presidente. Os advogados estão trabalhando. Ontem saiu uma decisão no STF, não tem a ver com a questão de inelegibilidade, mas que ele mantém a decisão de que ele não pode manter contato com Valdemar da Costa Neto. Então há um desalinhamento ali entre o PL, mas Bolsonaro foi enfático. Ele é candidato e vai buscar a reversão da inelegibilidade. Vamos para a próxima tela. Isso acontece no meio do momento em que a gente vive as eleições municipais em diferentes cidades do Brasil. Santa Catarina não tem segundo turno, mas em São Paulo, por exemplo, a gente teve a participação de Pablo Marçal, que não é candidato no segundo turno, ele não venceu, né, não passou para o segundo turno, mas ele continua sendo pauta. Por quê? Porque ele trouxe uma nova onda para a direita do Brasil. Ele mostrou que existe um público da direita disposto a surfar uma onda que não seja o Bolsonaro. E aí o PL se movimenta rápido para dizer que Bolsonaro, se depender do processo de inelegibilidade, se conseguir reverter, é sim o candidato. Inclusive o governador Jorginho Melo se manifestou no final de semana, declarando que o PL só tem um plano, que é Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar, vai verificar, porque nesse momento atual, Jair Bolsonaro não pode ser candidato em 2026. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda, muitos fatos para acontecer. Pablo Marçal trouxe um ingrediente novo para a direita no Brasil. Tem outros personagens, o próprio Tarcísio, que foi colocado como alternativa B do PL. E a gente vai vendo e muito vai passar também pelo resultado das eleições do próximo domingo, eleição de segundo turno em mais de 50 cidades do Brasil. Por hoje é isso, Fernando. Ô Sol, um minutinho aqui. Hoje Bolsonaro está inelegível, certo? Não pode participar da eleição. Não pode. Para tornar ele livre para disputar as eleições, essa decisão
vai ter que ser derrubada. Alguma brecha vai ter que ser encontrada e só no STF. Estou correto? Nesse momento, sim. Ele precisa reverter a questão de inelegibilidade, senão ele não pode ser candidato. Tá. Então, é o seguinte, se o Bolsonaro conseguir uma brecha na justiça e pelo menos conseguir postergar um novo julgamento, ele concorre à eleição. Se não, está fora da eleição. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não pode ser candidato. O fato é esse. E aí a direita vai construindo outros nomes, e isso é tranquilo. Tem setores da direita que consideram importante, inclusive, ter outros nomes, até porque a eleição nacional é uma eleição de 2 turnos, onde os votos podem se dividir e podem se agrupar num segundo momento. Então a gente acompanha. Política diz respeito ao dia a dia de você, tudo que acontece no cenário interfere na prática aí na sua cidade também. Bom, o Lula estava assim, né, gente? Estava inelegível, aí uma decisão monocrática do STF, depois levou para a turma e está aí. Aqui em Santa Catarina, o final da história você já conhece. Tem muitos casos que teve reversão e que a história mudou, né? Bom. Políticos que estavam aposentados, que a política aposentou, o povo trouxe de volta. Nesse caso do Bolsonaro, a gente depende da justiça. Pois é. E aí tem que ver qual vai ser a decisão da justiça, né? Se ela também vai ser politizada. Vamos acompanhar. Está aí a Sol explicando tudo a condição do ex-presidente Bolsonaro. Tem mais da Sol em scc10.com.br. Política com a Sol Ruth aqui. Tchau, Sol. Até amanhã. Até amanhã, gente. Maria? Fernanda,